Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está assistindo mais um OC Talks. E hoje eu vou falar um negócio para você. Que noite maravilhosa está fazendo nas imediações aqui da Bela Vista, não é? No próximo ao bairro do Bexiga, tem a Avenida Paulista lá em cima, não é? O bairro aqui qual que é, Eric? O bairro aqui é Bela Vista mesmo? Bela Vista. Tá um calorzinho gostoso e uma noite com o luar. Sabe aquela noite de luar que a lua tá lá gigantesca e o pôr do sol fica aquele tom alaranjado embaixo? Tá desse jeito. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do OC Talks. Meu nome é Daniel Mansur, para quem não me conhece. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. E se você gosta do assunto, não sai daí que o negócio vai ser bom. Hoje, no episódio, ele, CEO, fundador, empreendedor, Leonardo, o dono da Malharia Madri. Exatamente. Gosta de tecido? Gosta de malha? O cara vai falar sobre muito e mais um pouco. Não sai daí. Muito bem, OC Talks começando a 1000 por hora, como eu disse, nessa noite incrível. Hoje, sexta-feira, não sei se você vai assistir esse vídeo de manhã, à tarde ou à noite, mas eu desejo a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, mais um episódio do OC Talks. Falar sobre empreendedorismo. Eu tô com ele, Leonardo Domingos, o CEO fundador da Malharia Madri. Palmas para ele, Eric! Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Eu sei que a sua agenda, para variar, estava bem lotada. Sei que o ritmo lá é frenético lá, né, no seu trabalho. A gente veio conversando aí nos bastidores. E hoje é um dia para você contar um pouco da sua história, compartilhar exatamente isso, porque o empreendedorismo está crescendo muito. Eu acho que a pandemia veio para dar uma cutucada no brasileiro, para falar assim, ei, é possível fazer mais, né? É possível sair da mesmice, é possível... Engraçado que a gente, muitas das vezes, só funciona assim, né? Precisa ocorrer um grande problema para a gente reagir de uma outra forma. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Eric. Estou muito feliz por estar aqui. Show. E por contar um pouquinho da minha história, né? Boa, garoto. Então, meu querido Léo, é o seguinte. Galera, Malharia Madri é uma empresa hoje... muito conhecida no segmento têxtil, né, de malhas, de fato, né? E eu quero saber um pouquinho dessa história. E eu tenho certeza que vocês de casa também. Agora, Léo, vamos começar do começo. Como já diria o meu belo, querido bisavô, fala devagar para eu entender toda a história. Então é o seguinte, Léo. Vamos lá. Existem pessoas que empreendem por necessidade. Outras são colocadas na posição de empreendedores por acaso. Herdeiros, sofredores que passaram dificuldade. Vamos entender um pouco a sua história? Queria que você contasse para mim um pouco de você. Onde você mora, como é que tá, onde você mora, não precisa dar endereço não, senão o pessoal vai lá na sua casa para ficar fazendo, ô Léo, me dá desconto, aí lascou. Mas conta um pouquinho da história, como é que começou, aonde começou tudo? Bom, eu sou nascido e criado da cidade de Conceição das Pedras, uma cidadezinha muito pequena do interior de Minas Gerais. Olha aí, Minas. Do sul mineiro. Boa. E meus pais são agricultores, eu fui criado na roça e chegou um determinado momento eu não tinha aquela compatibilidade com a profissão dos meus pais. Eu gostava de certas funções, de certas tarefas, mas outras que seriam as mais rentáveis, não. Aí surgiu um convite para eu conhecer a cidade de alguns parentes. Sim. Que é Monte Sião, a capital nacional da moda em tricô. Monte Sião é um clássico, né, Eric? Monte Sião se não uma das, mas a maior, né, em malhas, né? Não, é a maior do Brasil. Hoje é a maior do Brasil. É a capital nacional da moda em tricô. É o maior shopping a céu aberto de malhas em tricô
no Brasil. Caraca, bicho. Entende? É assim. E você tinha quantos anos quando... Eu vim com 15 anos. Caramba, bicho. Eu vou fazer 30. Aham. Então, fazem 15 anos que eu estou no ramo. Aí você chegou lá, conheceu a cidade. Isso, E aí, eu como conheci a cidade. Aonde eu cheguei e eu me apaixonei, foi à primeira vista, foi pelo maquinário. É mesmo? Foram pelas máquinas retilíneas. O que é isso daí? É tipo um tear? Como é que tipo um tear, mas o tear antigo, Aham. ele tem um outro sistema. Hum. As máquinas retilíneas, a gente chama de... É como se fosse um tear circular, entende? Ela tem uma outra, digamos assim, uma outra tecnologia, muito Certo. mais avançada. Caramba. Entende? Então ela faz milhares e milhares de tramas, de pontos, de detalhes. Performance absurda. Absurda. Caríssimo. Um maquinário desse, obviamente. Cara, é bem caro. As máquinas de ponta, que é o que a gente passou a investir. Claro. Necessário. Entende? Né? É necessário a gente entender que a gente tem que evoluir. Okay. Então a gente passou a investir para ter uma qualidade diferenciada para os nossos clientes, que é o que os nossos clientes merecem. Exato. Tá? Exato. Apesar da gente hoje ainda não atender o consumidor final, entende? Hoje você está no B2B. Isso. Fornecendo, né? A gente fornece para lojistas e atacadistas, entende? Caraca, bicho. Então a gente fornece desde a marca própria da pessoa ou a nossa marca mesmo para a pessoa revender na empresa dela, na loja, no atacadão e na rede dela, entende? Certo. E quando eu cheguei, eu vi aquela máquina e aquelas tramas que faziam, aqueles detalhes, aqueles pontos que eu vi a minha mãe fazendo agulhinha de crochê. Nossa, na hora já deu aquela reflexão. Cara, já bateu e eu... Nostalgia. Foi a paixão à primeira vista. Eu falei, cara... Com 15 anos isso? Com 15 anos. Caraca, meu. E eu falei, eu quero isso aí. Eu quero aprender a trabalhar com um negócio desse aí. Mas no primeiro momento, eu queria ser um operador. Sei. Eu não viés empresarial. Não, eu não vislumbrava isso. E foi quando, nesse meio tempo, digamos de 5 anos, que foi um laboratório. Eu aprendi desde o corte e costura até a operação. Nossa, praticamente você transitou por todos os setores. E eu conheci aqui o centro de São Paulo. A região do Brás. Aí, meu amigo. Aí você viu o drama. Aí eu achei a veia. Aí você falou, unir aquilo que eu amo com o business. Isso. Porque muitas das vezes o produto é bom, mas nem sempre é um negócio. Cara, eu tive os melhores professores. Sim. Tá? Eu tive a minha primeira professora, ela tem hoje eu posso dizer que ela tem mais de 20 anos de experiência no ramo. Caramba. De corte e costura. Entende? E depois, quando eu fui evoluindo e até chegar na operação das máquinas, eu não fiz curso. Foi tudo... Skin the game. Foi tudo na raça. Na raça, na ponta da lança. Então foi ali batendo cabeça dia após dia. Eu quase perdi uma mão em uma máquina. Como é que foi essa história aí, velho? Cara, como que você conseguiu? Isso aqui pra mim é um dos maiores assim aprendizados, e eu digo que um dos maiores troféus também. Por quê? Porque cada vez que eu olho para essa mão toda cheia de cicatriz e olho para o que a gente construiu hoje, foi através dessa mão cheia de cicatrizes, irmão. Porque assim... É difícil. Eu trabalhei tanto, irmão. Eu virei tanta noite para hoje
olhar para trás, para tudo que eu passei, até me desculpa ficar... É emocionante, porque as pessoas não conseguem enxergar as cicatrizes que acumulamos, né? Não enxerga, irmão. Todo mundo só enxerga o hoje. Mas nesses 10 anos de Malharia Madrid, tá? Eu sofri muito. Eu comecei ali somente com 2 maquininhas, no salãozinho alugado. Um salãozinho que eu acho que não dava o tamanho do estúdio aqui. Caramba, cara. Dormi embaixo de uma mesa dessa que eu usava para cortar o tecido. Eu dormi por vários anos. Nossa. Eu até arrepiei, hein, cara. E no ano de 2018, eu tive uma quebra financeira muito agressiva. Muito agressiva. Muito agressiva. E esses anos todos eu batalhei para chegar num patamar onde perder praticamente tudo era inaceitável. E eu fiquei... Eu contraí uma depressão profunda. Sim. E, cara, eu achei que eu não ia conseguir sair daquilo. Que loucura, né? E foi quando... do pior ano da minha vida... se transformou num dos melhores anos da minha vida. Como pode, né, cara? Porque tudo se iniciou com o rompimento de um relacionamento longo. Sim. Quantos anos de relacionamento? Foram 6 anos de relacionamento, mas relacionado à empresa foram 2. Então era um mix. Dentro de 2 anos, eu acolhi a pessoa, a minha companheira, na época. Sim. E dentro desses 2 anos, ela, como eu fazia todo o horário noturno, porque, cara, quando você começa, é você... Por você. Por você. Sim. Não adianta você colocar... Você pode colocar lá 1000 funcionários. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ter o mesmo viés, a mesma dedicação. E eu queria frisar que, assim, eu comecei com saldo negativo. Eu era funcionário. Começou devendo. Eu comecei devendo. Eu peguei um acerto trabalhista da última firma que eu trabalhei, investi em 2 máquinas, caindo aos pedaços. Cheio, funcionando com 30% da capacidade. Não, com 10. Caraca. Toda remendada com arame. Saindo fumaça pra cacete. Correia de batendo. óleo. Depois eu vou te mandar um vídeo de como era essa legal, maquininha. Eu tenho guardado, eu vou te mandar. É uma relíquia. Pra ver todas as máquinas importadas hoje, aquele painel maravilhoso, tudo enumerado, né? Toda a iluminação. Da hora. E você só escuta o barulho do carrinho correndo em cima das agulhas, né? Assim, deslizando, lindo. Coisa mais linda do mundo, lubrificadinha. Sem travar, sem falhar na trança. Agora, quando era aquelas maquininhas lá do começo, que eu tinha que dormir embaixo da mesa escutando, nossa, e batia de um lado, fazia tac, aí vinha batia do outro, tac, e eu batia do outro, tac. Você dormindo com aquilo. E dormindo embaixo da mesa. E eu virava à noite trabalhando e durante o dia acordava e ia trabalhar como funcionário. Nossa. E aí voltava na hora do almoço, fazia a manutenção das máquinas e ia trabalhar de novo. E aí quando chegava do serviço, e muitas das vezes fazia horas extras. Sim, para poder alavancar mais dinheiro para reinvestir. Sim. E depois virava a noite trabalhando. Aí vem aquela pergunta: mas você tá falando que você não dormia? Eu dormia, cara. Pouco. Eu dormia 1h30. 1h30. Intervalos. Aquela descanso, aquela cochilada rápida de meia hora. E foi aí que eu quase perdi minha mão. Como que isso quase aconteceu? Cara, isso aconteceu em uma máquina importada. Eu muito cansado. Já vinha de uns 2... Turno. 2 dias virados? Uns 2 dias virados. Mais ou menos isso aí. Percepção de raciocínio e reflexo já começa a diminuir drasticamente? Cara, sim. Isso aí é inevitável. Sim, mesmo com estímulos
Não adianta. Mas eu sempre fui, assim, muito ativo, Sim. entende? Eu sempre fui, assim, como que eu posso te dizer? No normal... Você já era muito hiperfocado, Hiperfocado, ali, ativo, isso. hiperativo ali para o negócio, atento, o Isso. tempo todo ali, pá, 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 pá. E eu trabalhava nessa época com 12 máquinas. Eita, nós. E eu tava fazendo a manutenção, Sim. tá? De uma máquina. E ela tem um sistema como se fosse aqui, ó. E o carrinho corre aqui no meio. Tá. Vai e volta. Vai e volta. Uhum. É um sistema circular, como se fizesse isso aqui, mas só que Certo. reto. E eu coloquei a mão por dentro da máquina aqui e tal, segurei o fio, Certo. tá, passando, acionei a máquina na barra, Tá. tá? Era uma máquina, digamos, semiautomática, Certo. tá? E ela tem que vir até no sensor aqui Sim. para acionar e voltar. Certo. O próprio sensor da outra ponta aciona o retorno dela. Isso. E eu segurando dentro da máquina aqui, uma outra máquina atrás, ela travou e fez um barulho assim Ensurdecedor. ensurdecedor. Eu assustei e virei para olhar. Só que essa máquina, ela não indica o lado Nossa que ela tá indo. Senhora. E pro meu azar, ela tava indo pro lado que tava a minha mão, que era pro lado direito. Ou o lado esquerdo dela. No caso. Sim. E não deu tempo de eu tirar a mão. Quando o carrinho... É um carrinho... Eu tô falando de um carrinho de 30 quilos. Meu Deus. De ferro puro. Maciço. Maciço. E no canto só tem uma borracha. E o Pra sensor... bater e voltar. É. O sensor diminui a velocidade, a borracha amortece e devolve. Na verdade, não. Não? A borracha é só se o Se escapar do sensor. se o sensor não funcionar Ela segura. para não bater retenção. ferro com ferro. Entendeu? Meu Deus do céu. E a sua mão tava onde? E a Antes minha ou mão- depois do sensor? Não, a minha mão tava antes do sensor. Que maravilha. E aí, o que aconteceu? Espremeu entre isso aqui, na verdade, explodiu, né? A minha mão parece uma Pera, coxinha. calma. Vamos lá. Então explodiu vamos isso lá. Você estava com a mão. Uhum. Vamos lá. Vamos elucidar aqui. Imagina um trilho de trem. Sim. O trilho de trem é o carrinho da confecção. Uhum. A sua mão estava em cima do trilho do negócio. Isso. E o carrinho, que diga-se de passagem, Que era o 30 e quantos quilos? 30 quilos. 30 quilos de ferro puro e maciço, veio numa velocidade, sabe lá Deus qual. Não. Aí que foi o pior. Se fosse rápido, ainda dava pra tirar a mão. Porque ali ela faz o barulho de vai e volta. Certo. Então, acionou, foi rápido, pô, já dá pra tirar a mão. Pronto. Perfeito. Mas ali não. Como ela não avisa no computador A sequência. pra onde ela tá indo, Aham, a direção que ela está indo, Sim. e eu dei o azar que ela estava indo pro lado que estava a minha mão, Hum. e eu acionei bem devagarzinho. E assim, é coisa de milésimo de segundo. Tinha que acontecer aquilo. Entendeu? Sabe que quando tem que acontecer, aquilo é inevitável. Mas e aí? O negócio Cara, explodiu a minha mão. explodiu a sua... O negócio atravessou a sua mão? Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Mas não tem nada aí. Aqui, ó, pô. Ó, Cara, aqui, tem ó. uma cicatriz só. Só isso. Só isso O foram, negócio arregaçou aqui, foram ó. 48 pontos. 48 Aqui, ó. pontos. Ó, Você mexe o dedinho? todos. Nem fudendo. Olha aqui. Meu Deus Olha do aqui, céu, ó. cara. O negócio atravessou Olha a aqui. sua mão? Aqui. Ó, A sua mão foi Olha reconstruída? foi reconstruída. Nem fudendo. E foi pelo médico do SUS. Nem a pau. E se chamava Leonardo. Nem a pau. Nem a pau. Mas nunca. Nem a pau. Não, peraí, pô. Cara, eu tenho... Se mas se não todos tivesse os- testemunhas, irmão... Não, sua mão parece o Chuck, do boneco Não, assassino. parece o Chuck. Mas você tá Frankenstein. bem. Não, mas a cicatriz tá perfeita. Quase é imperceptível. E eu tenho todos os movimentos. Todos os movimentos. Palmas para o SUS, hein? Não, o Dr. Leonardo fez... Aqui,
Olha aqui pra você ver. Reconstruiu tudo. Foi tudo reconstruído. Tá aqui, bom, pera. Bom, antes de mais nada, palmas para o SUS. Foi aqui em São Paulo? Não, foi em Minas Gerais. Foi em Monte Sião. Então, palmas para o SUS de Minas Gerais. É. Porque lá tem verba, né? Lá tem o deputado lá, o Nicolas Ferreira. Enfim. Agora, né? Antes não tinha, né? É o seguinte, palmas para o SUS, tô brincando, São Paulo ou Minas Gerais, a gente tem um serviço único de saúde muito bom mesmo, de verdade, né? Raro, a gente fala de Estados Unidos, mas Estados Unidos não tem SUS não, tá? Se você não tem um Social Security lá ou alguma coisa de saúde, você vai ficar devendo lá. O cara hipoteca até a casa para pagar os custos dos médicos. Tá, vamos lá. O negócio prensou sua mão, ela explodiu sua mão. Foi devagar. Como uma coisa devagar... Porque olha a minha linha de raciocínio. A minha dúvida é a dúvida do pessoal de casa. Como uma coisa devagar, que mesmo pesando 30 quilos de ferro maciço, conseguiu explodir sua mão devagar? Ela prensou em alguma coisa? Sim. Ela prensou entre esse trilho e a borracha. Ah, ela atravessou o sensor então? Isso. É porque assim, o sensor falhou. Aqui. O sensor é aqui. Só que o carro tem que vir até aqui. Para ele acionar. Ele tem que passar pelo sensor. Isso. E é como se fosse assim, ó. Aqui no copo tá o sensor. E aqui o copo a borracha. É isso. Aqui o copo a borracha. Aqui o sensor. Isso. O carrinho veio, passou pelo sensor, mas não o suficiente para acionar o retorno. É porque o sensor fica bem no meio do carro. Bem no meio do carro. Mostra a mão ali na câmera ali, ó. Olha essa mão aqui, ó, do boneco assassino. Não dá nem pra ver. Porque o serviço foi bem feito. Não, foi muito bem feito. Não, o cara reconstruiu. Não, mexe os dedos aí. É impossível. E eu cheguei no hospital sem o movimento desses dois dedos. É lógico, você chegou no hospital sem o movimento de tudo. Porque o cara com a mão do Resident Evil, que estoura numa 12. Então. Mas calma, vamos lá. Então, o negócio passou pelo sensor, porém não o suficiente para acionar o retorno. Sua mão ficou entre a borracha de retenção de segurança e o ferro maciço. E ele continuou empurrando? Continuou, porque assim, ele tem o limitador. Certo. Então ele tem que ir até o final para dar o retorno. Misericórdia. Como tinha alguma coisa impedindo... Claro, por acaso a mão do Leonardo. Imagina alguma coisa no que a mão dele. Você sabe, já viu em algum stand de tiro o coice de uma calibre 12? Já, tirei esses dias atrás. Então, irmão. Daquele jeito? Deu um coice daquele jeito. Puta merda. Um carro de 30 quilos na minha mão, irmão. Caraca, eu quase perdi a minha mão. Então você sentiu um coice violento, mas... Assim, eu só senti, na verdade eu só senti aquele coice. Bum. Só deu um coice. Aí eu fiz assim, ai. Ai, de leve. Quando você viu, não, eu só fiz caiu assim, um pedaço de dedo no chão. Não, quando eu fiz assim... Já tava sangrando. Já saiu aquele jato de sangue. Puta, né? Meu Deus! É mesmo? Aí eu me desesperei. Não, imagina! É óbvio. Mas, cara... Você achou que podia fechar o registro? Deixa eu fechar o registro do sangue aqui. E você sabe o que foi mais engraçado? Se é que tinha graça em alguma coisa. Pior que foi engraçado. Aí eu cheguei Não, mas pera, lá... mostra a mão de novo. Não é possível. Olha a mão desse cidadão. O cara tomou praticamente um tiro de 12 na mão. O que é o mais engraçado? O mais engraçado que eu cheguei lá no hospital... Tranquilo. Eu tava assim... Até então de boa. Mas, cara, eu tenho medo de injeção, cara. E o médico veio pra me dar anestesia na mão. Nossa. Cara, não tava doendo? Claro, né? Não tava doendo. A adrenalina tava... Tava assim... Tipo assim, latejando. Sabe? Latejando. E você olhava pra aquilo, você não sentia um desespero? Não. Você não viu os seus dedos, cara. Você não tinha os dedos. Não bateu o desespero? Na época, o meu patrão, ele pegou um pano de chão, irmão. Todo sujo que eu limpava a malharia. Que pariu. Pega um pano de chão lá da cozinha que a dona Alzira fez. Embrulha aí. Se fosse o pano de chão da cozinha, tudo bem. Mas era o pano de chão que a gente limpava a malharia. Ali tem graxa, pega graxa, a gente limpa coisa as boa. máquinas. Por isso que conseguiu reconstruir tudo. Foi tudo maravilhoso. Uma mistura de graxa com um pozinho dos
fios. O pó do fio. A contaminação do... Perfeito. Mas para você ver que é de tão alta qualidade a matéria-prima que a gente trabalha, cara, que não teve contaminação nenhuma. Nenhuma. E até o pano de chão que foi usado aí foi só lavado com soro fisiológico na hora lá. E tava tudo limpinho o lugar, principalmente, né? Tava tudo... Aí, tá vendo? A Mariaria Madri realmente dá o sangue por vocês, tá vendo? Literalmente. E aí, chegou no hospital. Cara, aí cheguei no hospital... Público. Público. Um clássico. E aí? Lógico, o que você quer fazer? Aqui a minha mão deu uma estouradinha, um tiquinho. Você pode fazer um negocinho ali? Aí a pessoa, nu! O doutor Leonardo chegou, olhou, falou, nossa, só isso? Vamos montar um quebra-cabeça aqui? Meu Deus, pera! O médico vê o cara com a mão estourada e dando risada, chega pro cara e fala assim, tudo bem, querido? Eita, vamos montar esse quebra-cabeça aí? Vamos lá? Foi isso mesmo. Vamos começar pelas unhas? Cara, você trouxe as unhas? Trouxe. Tá aqui as unhas. Tá aqui também. Mas eu falei pra ele, doutor, faz o que o senhor tiver de fazer, mas não me aplique nenhuma injeção. Olha, ainda chamou no sem anestesia. Aí ele falou, não, fica tranquilo, não vou aplicar não. Mas eu tenho que costurar, e costurar é com agulha. Aí como que faz? Falei, não, costurar é de boa, mas não me aplica injeção. Eu não quero anestesia. Eu tenho um problema também. Aí ele falou, mas você vai aguentar? Eu falei, vou. Mano... Aí ele falou, não, então tá bom, vira pra lá. Pra você não ficar olhando, pra você não ficar nervoso e tal, porque a pressão começou a baixar. Ela baixa. Baixa, ele já traz um baldinho pra você vomitar. Pra doar sangue eu sou assim também, é horrível. Aí, irmão, quando eu me virei, ele... Pá, toma anestesia. Anestesia. Aí gelou. Eu falei, cara... Que negócio é esse? Aí eu olhei e eu tava tranquilo até então. De boa. Aí a hora que ele... Viu ele guardando a seringa? Não, na hora que ele bateu ali, que eu virei, que eu olhei, que eu vi a seringa... Começou o desespero. Ai, pelo amor de Deus. Peraí. O cara estoura a mão dele num maquinário com 30 quilos de ferro maciço. E não se abala. Aí chega lá, olha, tem uma seringa aqui. Pelo amor de Deus. Não, eu me desesperei, cara. E aí... eu até hoje eu tenho pavor de agulha, mas de injeção. Eu também. Eu não gosto. Eu não gosto. E é ruim porque normalmente quando eu estou em relacionamento, agora não, porque agora eu estou solteiro. Agora solteiro é pior. Pior? Porque quando você está em um relacionamento, normalmente a sua namorada, sua noiva, sua esposa te acompanha. Sim. Agora imagine eu agora solteiro, eu tenho que ser obrigado a ir sozinho para os lugares, para os médicos, para ficar tomando injeção. E aí as enfermeiras que pagam o pato. Mas aí voltando, você chegou lá, no mesmo dia eles chegaram a te internar ou não? Não, eu não fiquei internado, só costurou. Costurou e foi embora. Vai pra casa. E o movimento? Tava normal? Eu falei pro doutor, doutor, eu não tô sentindo os 2 dedos. Ah, imagina, de 5 não sentir 2, tá no lucro. Aí ele falou, não, você não tá sentindo? Tenta mexer. Eu falei, eu não tô conseguindo. Aí ele falou, fica tranquilo, eu já sei o que é. Só deu uma encavaladinha nos nervos. Você vai sentir só um estralinho, tá bom? Meu Deus do céu, que aflição. Aí ele veio aqui e apertou. Eu não sei o que ele fez, mas ele apertou. Destravou na hora? Só senti o estralo. Ele falou assim, ó, você tenta mexer. Aí mexeu só a pontinha. Mano, o cara meteu o quiroprata na mão dele. Foi isso mesmo. Antes de suturar. Aberto ainda? Aberto. Olha, doutor, eu não tô conseguindo sentir a mão, não. Pera aí que eu já sei. Clac! Agora sim, agora vamos fechar, vamos costurar? Então, aí ele fez isso, ele falou, ó, eu vou costurar, você não vai conseguir mexer porque tá inchado. Meu Deus. Mas daqui a 5 dias você vai ter que começar a ter um movimento. Se você não tiver, você vai ter que fazer fisioterapia. Falei, não, tranquilo, doutor, beleza. Ele suturou tudo bonitinho. Até naquela hora ele já sabia que os tendões haviam sido preservados, ele já tinha visto, né? Não. Pra ele poder dar esse diagnóstico, né? Ele já tinha visto lá que estava tudo, de certa forma, no lugar. Que isso aí foi um livramento também, né? Não, posso dizer a verdade, Fala cara? A verdade. Um dos melhores médicos que eu já conheci, cara. Dr. Leonardo. Dr. Leonardo. Tem o sobrenome dele? Não lembro o sobrenome dele. No SUS de Minas Gerais. Que ano que foi? Cara, foi... cara, já faz uns 11 anos isso. 11 anos, então a gente tá falando de 2021, 22. Então,
2011. 2011. Atenção, doutor Leonardo, do SUS de Minas Gerais, que atendia em qual unidade de Minas? De Monte Sião. De Monte Sião, no ano de 2011. Entre 2011 e 2012. Parabéns pelo incrível trabalho que você fez junto ao SUS aí de Minas Gerais, em Monte Sião. Com a internet, a gente sabe que pode chegar Vai até chegar ele, nele, né? vai chegar nele, com certeza. E se o doutor Leonardo, por um acaso, vê, doutor Leonardo, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E, cara, se hoje eu tô aqui, eu consegui construir, não sozinho, Mas o império, né, das malharias. Mas com a permissão de Deus, com o apoio primeiramente de Deus e da minha família hoje, Claro. né, da minha esposa, dos meus pais, da minha irmã, né, dos meus filhos. Se eu conseguir construir, foi porque o Senhor salvou principalmente a minha mão aquele dia. Com certeza. Muito então bom. fica o meu muito obrigado para o senhor, doutor Leonardo. Foi uma grande coincidência, né? Foi, mesmo nome, Xará. Então, e ele até brincou, falou, não acredito, o meu Xará. Olha. Poxa, mas ele ainda falou assim, você teve sorte. Pode ficar tranquilo que o tio vai deixar bonitinho a sua mão de novo. Olha. Vou montar esse quebra-cabeça aqui. Cara, sua mão olhando assim, se você não perfeita. fala... É perfeita. Não, literalmente perfeita. Né? Se você fala pra mim, das duas mãos, qual que teve o acidente, eu ia falar, a da esquerda. Que acidente? Tem uma aliança de casado aí. Você quer o maior acidente do que esse? Cara, um baita acidente. Não é acidente, irmão. Não, tô brincando. Não tô é. brincando. Esse aqui... Isso daí é uma das maiores bênçãos da sua vida. Foi uma das maiores bênçãos. Porque se eu estou aqui hoje representando a Malharia Madrid, é por causa dessa aliança aqui. Aí, Eric. Entende? Qual é o nome dela? A minha esposa se chama Elaine. Olha aí. Elaine Domingos. Então ela é a razão de Ela é a razão de tudo. Ela é a razão. Porque eu estava decidido a parar. Quando Ficou em depressão. Eu entrei em depressão, depois dessa quebra financeira, eu estava decidido a parar. E foi quando ela entrou na minha vida. Porque eu não só tive uma quebra financeira. Porque assim, eu comecei do zero. Eu construí alguma coisa. Entrou um parceiro. E aí, esse parceiro investiu, né, em parceria comigo. E nesse meio entrou esse relacionamento que não deu certo. Mas assim, eu tinha uma relação de 4 anos e entrou uma relação de 2 anos no meio. Se pesou em cima dessa relação, porque essa pessoa, ela quis tomar conta daquilo que eu construí. Aí complica. Entende? E eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava. Porque, pelo fato de eu trabalhar à noite, então durante o dia eu teria que dormir, irmão, em algum momento. Claro. E ela passou a tomar conta, né, como minha companheira, diurno, claro. no diurno, durante aquele período que eu não estava presente. Porque eu precisava descansar. É óbvio. Você não é uma máquina. Naquela época, além de fazer o período noturno, fazer parte do período diurno com os trâmites burocráticos, terceirizados, entregas, porque era tudo eu que fazia. Que a noite é o melhor horário pra você dar uma ripa mesmo? Cara, até hoje Por quê? eu só consigo fazer desenvolvimentos, fazer criações durante a noite. Na hora. Porque é quando a minha adrenalina baixa, sabe? Eu fico tranquilo. E aí eu consigo... Você pensa melhor. Eu penso melhor. Eu consigo sentar na frente do computador. E eu trabalhei muito tempo à noite, né, irmão? Então eu acostumei. Durante o dia, eu tô lá na criação, aí chega um. Aí é um barulho, aí é uma coisa, aí é outra, aí é um problema. E eu tenho que resolver. Entende? E aí o criativo vai ficando em segundo plano. Criativo. Você vai apagando os incêndios. E o criativo, assim, eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa criativa. Mas não adianta nada você ter a melhor qualidade, você ter a melhor criação, mas se não tiver, cara, um toque que
Cara, a Malharia Madri, ela tem. É um diferencial. A Malharia Madri, ela não faz somente produtos específicos. Não, ela atende também o povão. Que é a nossa cara, que é o simples, que é o dia a dia. Entende? Isso que eu ia perguntar. Você acha que a Malharia Madri hoje, ela é muito democrática? Porque ela tem sim conteúdos premiums dedicada tanto à alta classe, mas também para o povão, que é o que mais consome. Essa e com a mesma qualidade. Essa até hoje foi a nossa veia. Você está democratizando. Essa até hoje foi a nossa veia. A gente não começou fazendo uma linha premium. Entende? Entendi. A gente não começou fazendo o tricô de grife. Não. Sim. A gente sempre atendeu a gente da gente. Entende? O que eu vestiria, o que eu compraria pra mim... que é a primeira pergunta, né? É aquilo que eu faço. E outra coisa, a gente faz não só para as pessoas mais humildes, que no caso é a gente da gente que eu falo, mas a gente atende masculino, a gente atende o feminino, a gente atende o infantil. Caraca, todas as vertentes. A gente atende o plus size. Plus size plus size, meu querido Eric. Eric é um clássico, bodybuilder, aesthetic. Então ele não sente muito essa questão, porque para ele qualquer coisa que ele vestir, meu amigo, vai cair bem. Aliás, Eric, você é natural or not? Você é de natural, natty ou fake natty? Natural, lá. Eu acho que é 100%. É natural também? Eu acho que eu também acho, porque ele é rasgado, né? Ele é um cara definido no natural. Não, eu não cheguei nesses detalhes, né? Sim, ele tá rasgado no natural porque a gente toma banho junto, né? Ah, tá. Então desculpa. Toma banho junto. Tem um vestiário aqui no estúdio, nas imediações das instalações, né? Não, brincadeira. Então, até plus size você tá atendendo. Não, a gente atende tudo. E a gente tá com um projeto para atender também cama, mesa e banho. Entende? A gente tá com esse projeto. A gente tá com esse projeto, tá assim, bolando eu tô fazendo algumas criações, né? Porque, cara, eu tenho algumas ideias meio malucas às vezes. Surge assim, sabe? Einstein era chamado de louco, né? Einstein. E eu sempre ouvi, eu ouvi uma frase algumas vezes, e essa frase, cara, ela ficou na minha cabeça várias vezes. Assim, em momentos de crise, aí essa frase vinha na minha cabeça. Eu fui muito chamado de louco a vida inteira. A vida inteira, irmão. A vida inteira. E até hoje eu não sou... Tem algumas pessoas, né, que falam, poxa, me reconhecem, né? O Léo e tal. O Léo da Madri, o Léo da Madri, vai no Léo da Madri, que é um clássico. Vai lá na Malharia Madri e tal. Você que é o dono da malharia? Eu falei, sou e tal. Isso, assim, eu não me habituei com isso ainda, sabe? Porque eu sempre... Chão de fábrica. Aquele gordinho maluco lá... É louco fazer isso, é louco fazer aquilo, é louco trabalhar desse jeito. Vai ficar doente, vai ficar isso, vai ficar aquilo. E, cara, eu sempre acreditei, tá? E eu tenho, assim, duas convicções. Foi primeiramente, as minhas orações atendidas. Claro. Porque sem Deus eu não conseguiria, né, chegar até aqui. Então foi resultado de muita oração e, primeiramente, sim. E, cara, muita persistência, entende? Cara, se você pudesse dar 2 recados. Primeiro, para quem está em casa e, assim como você, esteve quebrado no negativo, assim como você está em depressão nesse momento, qual que é o recado que você daria para essa pessoa? O primeiro recado... Se você está passando por um momento, cara, que você acha que é o pior da sua vida,
dê graças a Deus. Porque são nos piores momentos da nossa vida, onde a gente acha que não tem mais saída, é onde Deus trabalha. Porque enquanto a gente acha e pensa que a gente tem poder para fazer alguma coisa, irmão, Deus não trabalha. Deus só trabalha, ele só opera através de milagres. Entende? Então, se você está passando por um momento difícil, se você está como eu estive, passei, né, por esse momento, foi o pior momento da minha vida e posterior foi o melhor momento da minha vida. Porque foi tudo... Deus tirou o entulho para construir o alicerce. E uma construção sem um alicerce bem feito, irmão, vai cair com vai facilidade. cair. Qualquer ventinho derruba. Se a pessoa... Outro recado, se você me permite. Lógico, claro. Cara, o amor, ele não é um sentimento que todo mundo, do jeito que todo mundo acha, pelo menos na minha opinião. O amor, ele é escolha. Então você escolhe amar todos os dias. Entende? E nessa época, além de ter quebrado financeiramente, igual eu estava falando, eu fiquei com uma dívida muito, muito grande. De, cara, quase 1 milha. E a minha esposa hoje, mãe dos meus filhos, né? A qual eu tenho o prazer de citá-la aqui e enaltecê-la, né? Porque sem ela eu não conseguiria estar aqui. Né? Ela não está porque ela é muito mais tímida do que eu. Então ela passa mal. Ela desmaiaria se estivesse aqui só sentada. Então eu respeito e não deixo de, Sim. Né, de mencioná-la, né, claro. De enaltecê-la, porque ela realmente merece. Ela foi quem pegou na minha mão e disse: nós vamos sair dessa. Caraca, mano. Agora imagina você, depois de ter passado tudo isso, né? Entra num ano que estourou uma pandemia. Meu Deus do céu. 2018, depressão. 2019, apoio da mulher. 2020 vem a pandemia. Caraca, e na pandemia, o nascimento da minha filha. Nossa Senhora. E aí, responsa cara... misturada com preocupações. Sim. Porque eu pensava... esse dia foi muito... Não sei se é a palavra correta, mas ele foi um dia fatídico. Que, apesar de eu ser bem fortinho, mas eu como bastante, mas eu não como regularmente. Eu não faço uma dieta, como regradinho de 3 em 3 horas. Quando eu tô com fome, eu vou lá, faço uma refeição, uma bela refeição. Come quando dá, bastante. Pra não ter que parar de novo. E eu passo, às vezes, um dia e meio sem comer. Tomo meu cafezinho, eu amo um café. E nesse dia, a gente tava em casa, pandemia, ninguém sai, ninguém entra. Todo mundo vai morrer, aquele negócio desesperador. E eu não sabia o que fazer. Funcionário, eu tive que dispensar. Cliente cancelou pedido, cancelou pagamento, funcionário sem receber, e aquele desespero, e nós tem que ficar fechado dentro de casa. Porque como que a gente vai sair na rua, sendo que isso aí pode pegar a gente e tal? Beleza. Minha filha recém-nascida, o saldo negativo na conta. Nossa, isso em 2020. Isso, em 2020. O carrinho da minha filha do lado da mesa. Eu sentado aqui, como se fosse aqui na ponta. Minha esposa assim do lado. O carrinho da minha filha entre a gente. A minha esposa botou
o prato dela. Eu botei o meu prato. E eu sentei, irmão. Cara, eu como até sopa de pedra. Caramba. Mas desse dia, irmão, deu um nó na garganta. Mas sabe aquele nó que não passa nem vento? E eu comecei a chorar e indagar a Deus. Questionar muito. Questionar. Senhor, mas o que eu fiz até aqui? Nossa. O que eu fiz para merecer isso? Porque... E a minha esposa, calma, amor. Calma que a gente vai sair dessa. E eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia comer. Eu não toquei no prato. E aí, em determinado momento, ela falou: mas você tem que parar de chorar, não vai adiantar. Por que você tá tão desesperado? Eu falei pra ela: a gente mora a gente morava num apartamento. O apartamento é alugado. O galpão, né, onde é a fábrica, é alugado. Sim. A gente tem o que comer hoje. Mas e amanhã? Exato. A gente não sabe quanto tempo vai. Eu tô com esse problema aqui e tal. Então é por isso. Aí ela pegou na minha mão. Mais uma vez. Mais uma vez. Ela pegou forte na minha mão e falou assim: você crê no Deus que você serve? Nossa. Eu não consegui responder. Eu não consegui. E aí eu... É forte. Isso aí é... E aí, irmão, a gente... Ela guardou o prato dela, fez o mamá da minha filha. A gente casou. A gente não tinha móveis, irmão. Não teve dinheiro pra comprar móveis. Meu Deus. Casou com 2 pratos e 1 copo. A minha esposa, ela foi casada e ela separou parte das coisas que ela tinha, ela levou. Então, eu não tinha nada porque eu praticamente eu morava dentro da empresa, né, do galpão. E quando a gente, né, a gente mudou, que a minha filha nasceu, que a gente precisava de uma casa um pouco maior, aí a gente dormia na sala, nós 3 juntos. E nesse dia, né, pandemia e tal, eu dormi e eu tive um sonho. Demorou pra eu pegar no sono, mas eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi alguns modelos. Nossa. Eu vi alguns modelos. Meu Deus. E no outro dia eu falei pra minha esposa: eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu não aguento. Eu fico dentro de casa assistindo um filme e tal, tranquilo, o dia todo, normal. Mas e não é só eu, acho que todo mundo. Mas quando fala é obrigado, é totalmente diferente, irmão. Exatamente. Quando te prende, é totalmente Privou diferente. a sua liberdade, começou o problema. E eu me sinto bem no meio das máquinas. Aquilo ali é a minha vida. Eu falei: não, eu vou lá pra malharia. E aí eu sentei na frente do meu computador, olhando para aquelas máquinas, e eu não tinha matéria-prima para trabalhar. Nossa. Eu só tinha resto. Retalhos. Não, resto. Ali, quando eu falo matéria-prima, é para você entender, e o pessoal de casa também, são rolos de linhas.
Nossa. Ou seja, ela não São é nada cones. ainda. Não é nada. É só um fio, tá? De uma espessura um pouco mais grossa do que a linha de costura. Por exemplo, se você pegar 3 pedacinhos e juntar e formar um cabo com 3 perninhas, dá um cabo do material que a gente trabalha, do fio que a gente trabalha. Perfeito. Que a gente faz a malha. Deu pra entender. E aí, irmão, eu só tinha resto nessa ocasião. Eu sentei na frente do computador e começou a vir na cabeça. Vinha aquelas imagens. Eu dormi, sonhei e veio. E aí, eu vou até perguntar, se você me permite. Já respondo que pode. Aqui pode tudo. Ô, Eric, você tem aquelas... Entra no Google. Aquelas imagens lá daqueles vestidinhos lá? Tem um vídeo da vinheta. Isso. Coloca pra gente, por gentileza, irmão. Vai. E a gente pausa no timer. Eu vou mostrar pra você Quero ver, fiquei curioso. os modelinhos que vieram. E aí, irmão, aqueles modelos começaram a vir. Eu sentei na frente do computador e fui lá. Ô, Eric, dá mais um Monster aí, vai. Eu adoro. O Eric sabe. Marca registrada, irmão. Não, estou só na aguinha mesmo. Tá alcalino ele, viu? Ele tá alcalino. Não, essa água é demais, irmão. Eu falei, você vai ganhar essa água caralho. É demais. Obrigado, meu querido Eric, a fera. Monster, patrocina nós. Paga nós aí, porque não tá fácil não, ó. Não, eu também tomo Monster pra caramba, mas eu tomo sem açúcar. Sem açúcar, né? Sem açúcar, porque Sugar free. Porque o pai já tá gordinho demais, então tem que cuidar, né? Aliás, eu visitei a clínica Carmel, aliás, um abraço. Rafael Azambuja, Jéssica, os sócios lá da clínica Carmel. Uma clínica fantástica que me motivou muito a cuidar ainda mais da saúde. Então, ó, daqui a pouco vocês vão ver aí o Mansur Slim Control, hein? Vamos lá. Malharia. Nossa, tinha mais aqui, olha, eu pedi, abri outro, tinha um reserva aqui, mas não tem problema. Monster nunca é demais, né? Nunca é demais. Vamos lá, solta aí. Aí você pede pra ele pausar no... Tranquilo. O Eric, a gente dá trabalho pra ele, porque ele é o melhor. Essas são os modelos da Madrid. Esse aí já é um modelo da coleção nova, né? Pô, bonito, hein? Mas ainda é básico. A gente vai ter modelos muito mais elaborados. Esse aí é um modelo. Ó, com as ombreiras ali de princesas. A famosa manga princesa, uma manga puff. Manga puff. Mas popularmente, esse aí é um dos modelos. Esse aí é um campeão de vendas. E esse vestido, cara? Fazem 4 anos que a gente fabrica esse modelo. Eu imagino. Super campeão, as mangas no Princess, bem desenhado no corpo. E essa modelo, o corpo dela ajuda a ressaltar. Porque ela não é muito magra. Não, ela é um corpo brasileiro. Entende? Bem desenhado. E não é extremamente seco europeu. Não. Valeu, Eric. Obrigado. Esses são os vestidos que vieram na sua mente. Alguns dos modelos. Que estavam aí. Alguns. E tem modelos que até hoje eu não consegui produzir. Tirar do papel. Porque veio na minha cabeça, eu fiz o modelo. Eu fiz o esboço, né? Você que desenha também? Cara, eu desenho muito mal. Eu confesso que eu desenho muito mal. Mas o que eu faço? Eu desenho da minha forma, que eu entendo. A ideia. E o cara produz isso, materializa. Não, nessas máquinas específicas, dá pra você... eu mesmo que faço. Programa. Eu mesmo que faço o modelo, né? Caraca, bicho. E aí eu tiro o tecido, a minha esposa, né? Eu tiro o tecido, vai para uma passadoria onde é vaporizado. Uhum. As nossas malhas são vaporizadas 2 vezes para não ter o risco, depois de lavado, encolher.
Ah, então peraí. Então vamos lá. Pra você que tá em casa, compra a sua roupa, lava, encolhe e não sabe por quê, explica aí, Léo. Falta de vaporização, Principalmente em malharias. principalmente em malhas. Agora que está muito em alta o modal, eu já deixo mais uma ressalva, que os nossos modelos são de modal. Mas por que os nossos modelos... Pra quem não sabe o que é modal, Modal é um fio elástico. É olha, uma o malha... famoso viscoelástico. Isso. Ah, Isso. ou seja, dá mais conforto e Ao mesmo conforto, maciez, Tipo ajuste. Isso, é um elastano. um elastano. É um elastano. Caraca, hein, Léo? É. Porra, que Mas assim, qualidade, hein? hoje se você falar é elastano, ninguém quer. Ninguém quer. Mas você fala é modal, porque o é modal, a mesma coisa. A diferença é que o modal, ele tem muito mais qualidade do que o elastano simples. Ou Não, a qualidade é a mesma? O elastano em si é o elástico que vai no fio. Tem várias composições de modal. Então tem um exemplo. Tem 70% viscose, 30% de elastano. Tem 80% acrílico, 20% de elastano. Tem 97% de algodão e 3% de elastano. Então são as composições que fazem a qualidade do modal. Entende? Entendi. O que a gente trabalha é o acrílico e o poliéster. Entende? Sim. Mas a nossa composição é 80-20. 80 poliéster, 20 elastano. 80% acrílico, 20% elastano. Por quê? Porque o elastano em si Sim. é para dar aquele ajuste no corpo. Entende? Então, se eu fizesse, por exemplo, um vestido desse 100% poliéster, Sim. depois que lavar, ele não vai encolher, mas ele vai ficar todo Esparramado. Não vai cair bem no corpo. Não vai cair. Às vezes o fio que o pessoal trabalha é o fio que a gente trabalha, que tem uma altíssima qualidade, tá? E eu até vou aproveitar o ensejo aí e vou agradecer aos nossos parceiros, né? Sim, claro, importante. Então eu quero agradecer a Palácio das Lãs, Jacutinga. Boa. Bianca Fios, Boa. de Monte Sião. Boa. Entende? Olha. Então eu queria agradecer também a Best Fios, que é uma nova parceira. Boa. Né? Boa. E os novos, não posso esquecer também da Joinha Fios, né? Do meu grande amigo Juninho, que fornece fios pra gente lá. São parceiros que sempre estão com a gente. Sim. Né? Claro. E, cara, eles têm a melhor qualidade de fios do mercado. Incrível. Entende? Aí você tava lá, sozinho, falou pra sua mulher, pandemia, quero sair dessa situação, revoltado e indignado, chegando até contestar, falar, meu Deus, por que disso tudo? Dorme, sonha, e no dia seguinte você tá lá. Ou talvez no mesmo dia, não sei, e de frente às máquinas, sozinho, eu e Deus. Você e Deus, e o resto. E aí? E os restos? E o que houve? Cara, desses restos, lembra da multiplicação dos pães e peixes? Opa! O milagre da multiplicação. Pega as odres novas, as odres. Cara, Enche, eu quero mais odres para eu encher de água. Mas para que água? Vai lá, o casamento bombando, casamento de judeu, você sabe, é a semana inteira. E se faltar vinho, é mal falado, a família é mal falada, e não podia faltar vinho. O azeite e a farinha que nunca acabava. O maná do céu. Grande maná, o elixir. Foi aí que eu tomei vamos dizer assim, o maior tapa na cara. Porque eu olhava para aqueles restos e falava, disso aqui não vai sair nada.
E naquele dia eu tava somente eu e Deus lá, na malharia. E eu não podia sair porque carro da vigilância é bem na avenida, né? Inclusive Avenida Monte Sião, número 2303, Águas de Lindóia, Olha bairro aí. dos Francos. Olha aí, ó, o bairro dos Francos, um clássico. E aí, irmão, ali bem na avenida, então muito movimentada. Sim. Secretaria de Saúde passava. Ali pra cima, direto. pra baixo, pra cima. Então Só eu não podia ficar marcando nem ponto. lá fora. Nem eu, nem ninguém. Entende? Uhum. E nem eu e nem ninguém. E aí, irmão, eu fiquei lá dentro, quietinho lá. E aí, quando eu senti aquela necessidade, aquela vontade de chorar, porque eu já estava, né? Fragilizado com Fragilizado. tudo o que havia acontecido. Já estava adoentado, Apanhou bem. né? Apanhou muito. Apanhei mais Doença, emoção, financeiro. Ou seja, a porrada veio de todo quanto é apanhei lado. mais que bife. Apanhou na mais que tábua Jó. de carne. Apanhou mais que Jó. Eu acho que Jó não, porque Jó foi Jó pesado. teve até mortes na família. Não, foi Jó. pesado. Abandona esse Deus e morre. Ó. Não, perdeu todos Só os não matou a filhos. mulher porque ela ia dar o dobro dos filhos que ele tinha. Só por isso. Então, irmão, Porque se pudesse, também a mulher ia levar embora. ali foi pesado. Mas e aí? só que aí eu tomei um dos maiores tapas na cara. Ah, E Deus falou: é ali que você. É dali que vai sair. que vai sair. Meu Deus Então do pega, céu. pega e faz. Cara, foi dito e feito. Eu fui pegando aqueles restos, fazendo. E aquilo não tinha fim, cara. Não tinha fim. Meu Deus do céu. Você olhava meia dúzia de caixas com realmente restos, né? Já deixo de antemão você, toda a equipe do Olhar Cínico, Eric, Jorjão, né? Diocano e toda a equipe, e todos vocês de casa que quiserem conhecer a Malharia Madrid, estão convidados. Tem. E eu vou ter o prazer de mostrar. Hoje eu tenho digamos, o triplo desses restos de fio. Sim. Mas eu vou ter o prazer de mostrar de onde a gente conseguiu, né, reverter, iniciar, Sim. não reverter Sim. totalmente, mas iniciar o processo de recuperação intensiva. Nossa. Exatamente isso aí. E aí, cara, daqueles restos, a gente tirou, se eu não me engano, cerca de 500, 600 peças. Entre... 600 peças. 500, 600 peças. Com meia dúzia de caixas e restos de... É. Meu Deus do céu, Meia cara. dúzia de caixas em forma de dizer, né? Uhum. Sim, sim. Tinha resto. Tinha resto. Resto. Tirou do lixo uma grande... A gente não perde, tá? Sim, sim. Todo o resto a gente reaproveita. Sim, mas ali você estava sem matéria-prima, que você normalmente tem que comprar de lugares Sim. específicos, fornecedor para cada tipo de E malha. a gente não tinha estoque. Na época a gente não tinha estoque nenhum. Entende? Nenhum mesmo. Então, cara, foi um ano de renovo. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então, quando Deus tirou, ele tirou por completo. Zera tudo. Zero. Você vai começar do Pegou negativo. o vaso na mão do oleiro. O Vai- que ele faz? Ele cola? Ele Não, quebra Ele quebra. e volta Porque- lá na forma. E joga no fogo. E joga Pra no ver se tem fogo. alguma trinca. Sim. E aí o que ele fez? Ele mudou a gente totalmente de local. A gente estava no centro de um bairro, entende? Escondido dentro de um bairro, ele colocou a gente na avenida. Em evidência. Em evidência. Principal. A gente não tinha maquinário. Deus deu o ano de 2019, 2020 pra gente organizar e comprar maquinário. Caramba, bicho. No ano de 2021, 2022, pagar o que eu tinha contraído de dívida. A minha esposa, ela assumiu junto comigo Nossa. e para pôr a casa em ordem. Que mulher, hein? Que mulher, hein, Eric? Hã? É por isso que eu falo.
se a pessoa que está do seu lado te aceitou no pior, ela merece o seu melhor. Entende? Aí, ó. Pegou o Eric. Tava no pior. Agora no melhor tem que estar junto. Pior. Que pior, hein? Só que assim, Ela tava no negativo. eu tava no negativo. Mas eu vou falar alguma coisa que talvez pareça clichê. Né? Mas, assim, eu tava devendo, né? Eu tava no negativo financeiramente. Mas eu tinha algo que eu construí durante os anos e eu continuo construindo, que se hoje eu perder tudo de novo, ficar no negativo, Não tem problema nenhum. não tem problema nenhum. Porque você já conhece o caminho. Não é só conhecer o caminho, mas é ter todo o conhecimento que lá no começo, da primeira vez quando eu comecei, eu não tinha conhecimento nenhum. Tava pior e sem conhecimento. Muito pior Hoje, sem conhecimento. independente do cenário que estiver, não vai conseguir chegar perto do pior cenário de lá de trás. Não. Ou seja, o pior você já passou, não tem como piorar. E assim, eu vejo que hoje Deus me permitiu passar. Cara, eu saí da roça, igual, né, contei aqui no início. Quando que um moleque que saiu da roça, debaixo das asas dos pais, né? Ele iria para um lugar e, tipo assim, ter o prazer ou o desprazer de trabalhar com altos valores. Estamos falando de 100, 200, 300, 400. Sim. Chegamos aí 1,5 milhão, movimentar. 2 milhões. A gente chegou a movimentar 3,5 milhões por ano. Isso, eu entendo que para uma empresa minúscula. Claro, é agressivíssimo. Minúscula. É agressivíssimo. Entende? É agressivíssimo. Mas hoje a gente tem um projeto de crescimento a curto prazo que lá há 10 anos, não vou falar 10 anos, há 5, 6 anos atrás, a gente não tinha assim... Não imaginou que era possível. Não. A gente não nem achou cogitava, que... Não, nem sonhava. Nem sonhava. A gente achou que ia ficar lá com 3, 4 maquininhas lá, só quietinho, bonitinho e tal. Faz isso aqui e tal. Pegando uns 10 continhos ali. Não. Hoje a gente está investindo em máquina que chega a 200 mil reais. Máquina cara. Tecnológica importada ainda. Entende? Então, assim, máquina, a gente está falando da versão mais atual do mercado. Tem que ser, né? Entende? E pior que não dá pra alugar, né? Até tem como alugar, mas não compensa, E a né? gente trabalha. E nisso, eu sou muito agraciado, cara. Porque desde o começo, é lógico que vão passando, Deus vai colocando as pessoas certas no momento certo. Sim. Entende? E no começo, né? Eu tive ajuda, e eu não posso deixar de falar dele, já que eu tô contando claro, a minha história, a história da minha empresa, que é o seu Osni Kratz. Esse cara, pensa num cara, eu vou dizer assim, corretíssimo. Fio do bigode legítimo. Fio do bigode. Clássico. Fio do bigode. Mas esse cara me ensinou. E esse cara me deu a oportunidade. Quando ele me conheceu como funcionário na empresa do último patrão que eu trabalhei. E ele me ensinou muita coisa. Nossa. Não só ele, como os parceiros que trabalhavam com ele na época. Né? Sim. E, cara, chegou um determinado tempo, loucura. Uhum. Um cara que ganhava 2 mil reais na época... Ganhar 20 no dia, na sessão seguinte. Não. Eu cheguei pra... Ele é vendedor de máquina. Ele é representante comercial. Ah, ok. O Osni. Uhum. Representante comercial. Eu cheguei pra ele e falei, seu Osni, carinhosamente chamado por mim de seu Osni. Sim. Seu Osni, moleque. Seu Osni,
tenho aqui 5 mil reais. Quanto custa essa máquina? Ah, eu tenho essa aqui, eu te faço por 30 mil. Seus irmãos, eu tenho 5 mil. O que o senhor faz para mim? Vou te fazer 15 parcelas no restante. Fica bom? Falei, seu Osni, prega fogo. Vamos fazer. Ele entregou lá no meu cubículo. Caramba, bicho. E aquela máquina, bicho, foi o start. Aquela máquina Fez acontecer. fez acontecer. As parcelas se pagou que você nem sentiu. Mesma. Eu paguei em 6 meses, irmão. No Até primeiro antecipou. ano. Não, eu antecipei. Eu paguei em 6 meses. E aí o que eu fiz? Comprei outra. O barracãozinho já ficou pequeno. A salinha comercial, né? Já ficou pequena. Eu tive que alugar um porão. Nesse porão eu fiquei 4 anos. Esse porão coube 11 máquinas. Meu Deus, 11? E estamos falando de máquinas de 2,40 metros de... Cara, você tava com quase Extensão. R$1 milhão de máquina ali. Vamos colocar, Sim. 600 pau de maquinário. Isso só de máquina. Fora o investimento Tudo. de fio. É, exato. Porque assim, ó, a gente tá Valuation falando, absurdo. a gente tá falando de um fio de altíssima qualidade. A gente tá falando de 50, 60 reais o quilo. Eu tô trabalhando semanalmente com cerca de 1.000 a 1.500 quilos. Nossa. Cara. Para movimentar e produzir tudo isso, eu tenho que ter no mínimo 10, 12, 15 funcionários. Então a gente está falando ali dessa movimentação agressiva, né? Perdão da palavra, para um moleque de 20 anos de idade. Lindo de ver, sabia? Você entendeu? A sua história é linda de ver e ouvir. E aí o que acontece? Perdão, não quero, né, contar Fica tranquilo. vantagem, Não, aqui me gabar. nosso público não tem ninguém mimimizeiro. É Graças todo mundo bem a Deus, resolvido. Graças a Pode Deus. sentar paulada, porque todo mundo gosta de ouvir. O nosso público do OC Talks e o meu público do Instagram, a gente gosta de ouvir, sabe o quê? História real. História de dificuldades, superação e sucesso. Vai fundo. Então, eu não quero, né, transparecer, né, vamos dizer assim, Arrogante. um arrogante. Mas, cara, com 20 anos, eu mantia essa empresa a todo vapor, dessa forma. Entende? Reinvestindo praticamente valores violentos para se manter. Sim. E assim, a gente contou com um parceiro. Esse Caramba. cara chegou pra mim e falou, Léo, o que você precisa pra fazer um negócio? Falei, cara, eu preciso de matéria-prima, que não falte matéria-prima, e eu preciso da manutenção dos meus funcionários. Porque sem eles... Capital de giro para poder o capital de giro. manter o quadro. Ele Folha falou... de pagamento elevada, não pelos altos salários, mas pelo volume de funcionários e pelo salário mínimo tá no mínimo aí, pô, Na época tava... R$1.000. Na época 1.000, 1.100. Uma Então coisa a assim. folha de pagamento devia estar entre 20 pau aí no mínimo. Fora os Fora terceirizados. os terceiros, né? A gente chegava aí a 45, 50 pau por mês. Exatamente. E aí, beleza. Ele falou, não, eu vou bancar a matéria-prima. A gente vai negociar em grande escala. Conseguir um valor reduzido. A gente vai abater esse valor na mercadoria. Sim. Você vai fornecer exclusivamente para mim. E eu mantenho o seu quadro de funcionários mensal. Top. A gente leva isso aí, final do mês, fecha, balanço e vê o que fechou? fechou, o que Lindo. sobrou. Beleza. Num primeiro momento, maravilhoso. A gente cresceu, digamos, Quantos por cento? cara, posso dizer assim, uns 70%. Lindo. Num ano. Lindo. Maravilhoso. Lindo. Mas, cara, foi também o meu pior erro.
Por porque conta eu fiquei de amarrado. uma parceria dedicada à exclusividade. Dedicado à exclusividade. Você mata a concorrência, você mata a briga pela quantidade, preço, você fica limitado à quantidade de produção, porque chega uma hora que ele para de comprar, para de fornecer, porque, Não, porque daí, tipo assim... já está cheio. O momento... Porque a gente sabe que o mercado, ele, principalmente no ramo de malhas, ele vive... Antigamente, vivia só da estação inverno. Uhum. Então, a gente trabalhava o ano todo estocando, chegava no inverno... Desaguava tudo. Desaguava e se fazia o que desse para angariar recursos para no verão produzir e estocar novamente. Sim. Só que chegou uma época que não fez frio. Uhum. Entende? Época Sim. de 2014, 2013. Verdade. Não fez frio. E o estoque parado. Ou fez um frio muito curto e o estoque foi ficando. Quando, pouco tempo antes da pandemia, começou uma revolução para se fazer verão. A moda tricô também no Isso é verão. legal, hein? E aí Tecidos começou... mais fininhos, que respira melhor. Aí entrou de vez o modal. O lindo modal. Lindo modal. E aí foi aonde que a gente Acertou de cheio. Porque esses vestidos é para uma ocasião mais, vamos dizer, deu um friozinho, né? Deu uma chuvinha. Não é pesado. Não é transparente. Sim. Ele não... É uma malha que, como eu posso dizer, você coloca ela no corpo... Segunda né? pele, quase uma segunda quase pele. uma segunda pele. Quase um conforto de segunda pele. Você não Isso. sente ela, Não. não esquenta, respira bem. Não esquenta e respira bem. Mas assim, ao mesmo tempo, no frio, Te protege. te protege. De maneira leve. De maneira leve. Quase aqueles edredons de dupla face verão e inverno. Isso. Caraca, Como que se lindo, fosse hein? isso. Agora, Léo, pra finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Anda, irmão. Que história linda, hein? Porra, cara, o episódio inteiro eu fiquei arrepiado. De verdade. Não, tem muito mais história. Você vai voltar né? aqui pra contar. Vamos, porque vamos. o tempo é super escasso pra todo mundo. E você infelizmente. precisa dormir também pra descansar. Mas eu tenho... né, Mas eu vou Tá no gás, eu tá vou no gás. confessar que eu tô tão feliz, Que nem sabe? sono bateu, né? cara, de falar da minha história, porque eu acho que eu represento... no mínimo aí, digamos, 70% dos brasileiros. 70% 70%. dos empreendedores brasileiros, dos pequenos e médios É para essas empreendedores. pessoas que você está falando. Sim, são. Porque assim, se eu conseguir, você também consegue, meu irmão. E sabe o que é o pior? Existem pessoas que estão passando nem 1% que você passou e já estão abandonando, já estão jogando a toalha. Preste atenção. Existem pessoas que estão me ouvindo aí, no meu Insta, no YouTube do estúdio, que não passaram 1% do que você passou e já estão jogando a toalha. E você prova hoje aqui que, cara, aguenta. Porque aquele que resiste consegue viver o extraordinário. E aí eu finalizo com uma pergunta emblemática. Se você pudesse, você está com 30... Se você pudesse falar pro Leonardo com 18, você encontrou o Leonardo na sua frente agora. O Leonardo de 18 anos, cheio de sonhos, cheio de medos, de incertezas e com o mesmo amor que você estava com os tecidos. Aquele primeiro amor que você teve com 15 anos, quando você viu os maquinários batendo e voltando. Aquilo que você passou de dormir embaixo, que até me arrepia só de lembrar, de a mesma... Olha só que coisa louca, cara. Eu fico até emocionado de fato. A mesma mesa que te levou o alimento foi a mesa que te deu o abrigo de dormir. Porque você não tinha nada. Você não tinha absolutamente nada. Você tinha uma mesa que levou o seu sustento e essa mesma mesa virou a sua cama, virou o seu abrigo. E se você pudesse olhar nos olhos do Leonardo com 18 anos, o que você falaria? Valeu a pena.
valeu a pena, porque a Malharia Madri, ela vai... Por mais que eu falte amanhã, os meus filhos, a minha família, a minha esposa, vai levar esse nome pro resto da vida. Maravilha. A diferença entre o louco e o sábio é o resultado. E hoje aqui eu tô provando para todo mundo e deixando bem claro aonde eu quero e que eu vou chegar. A Malharia Madri, ela vai ser reconhecida nacionalmente como a marca dos famosos. Vocês escrevam o que eu tô falando, porque quem me trouxe até aqui não foi nem o Mansur, nem o Eric e nem qualquer outra pessoa. Eles são meus amigos, estão colaborando comigo, mas quem me trouxe até aqui foi Deus. E se Deus me trouxe até aqui, Ele vai me levar até onde Ele me permitiu sonhar. Então, eu quero aqui finalizar deixando esse recado e deixar só mais uma frase. O episódio é seu, cara. Deus, pátria, família e liberdade. Muito bem. Palmas para Obrigado. ele, Eric. Obrigado a você, Mansur. Obrigado, Eric. Cara, Você é um querido. O Eric, eu já falei pra ele. Eric é nosso diretor de arte, Não, o Eric... produtor. Eu tava falando com ele antes de começar. Uhum. Eu quase xinguei ele, que eu falei que ele tinha 25 anos. Ele me falou que tem 18. Não irmão. parece, puta cara de velho. Não parece, irmão. Maduro, né? Mas eu falei, Eric, eu ia te chamar de irmão, cara. Sei. Mas você tem idade pra ser meu filho. Bom, Léo, quer aproveitar para obrigado. deixar as redes sociais, por favor? @malharia_madri e @leodomingos_10. Se quiserem me seguir aí. Se quiserem, não. Pera lá. Malharia Madri. Cara, guarda esse nome, tá? Tá bom? Qualidade. Não é... Enfim. Cara, você falou tudo. Eu queria te agradecer pelo episódio mais emocionante da minha vida. Eu que agradeço, cara. Tá? A sua história não só me comoveu, mas vai comover muitos que estão começando um negócio e acha que precisa de muito. Você começou negativo, pelo pouco, quebrou horrores de dívida, mas mesmo assim você passou pelo processo. E é nesse ritmo que eu termino com muito pesar esse episódio do OC Talks. Como eu disse, um episódio mais emocionante da minha vida. Sabe por quê que é o mais emocionante? Porque foi um episódio de verdade. História real de um brasileiro que, assim como você, não nasceu em berço de ouro. Nada contra para quem nasceu, faz parte do game. Mas não é a realidade de todos os brasileiros, né? A realidade de todos os brasileiros é aquele que nasceu já com um desafio para correr. E eu acho que essa história vai motivar muitas pessoas. Hoje o episódio foi comigo. Meu nome é Daniel Mansur. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Segue lá. Quem sabe você acaba sentindo inspirado de alguma forma. Beleza? Então fica aqui o meu muito obrigado. Não deixa de se inscrever e deixar o like. Porque esse episódio, assim como os outros, valeu muito a pena. Mas repito, o episódio mais emocionante da minha vida. Valeu!